Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 90. Descrição sumária dos passatempos de Krishna. Terceira parte. Antes do advento do Sr. Krishna, neste universo, havia muitas batalhas entre os demônios e os semideuses. Muitos demônios morreram no combate, e eles receberam a oportunidade de nascer em famílias reais na Terra. Devido aos seus elevados postos reais, todos esses demônios tornaram-se muito presunçosos, e sua única preocupação era perseguir seus súditos. O Sr. Krishna apareceu neste planeta exatamente no final de Dwapara Yuga para aniquilar todos esses reis demoníacos. Como o Bhagavad Gita afirma, Paritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam. O Senhor vem para proteger os devotos e aniquilar os descrentes. Alguns dos semideuses foram convocados a aparecer na Terra para auxiliar nos passatempos transcendentais do Sr. Krishna. Quando o Senhor apareceu, ele veio em associação com seus servos eternos, mas alguns dos semideuses também foram convidados a descer para ajudá-lo, e assim eles nasceram na dinastia Yadu. A dinastia Yadu tinha 101 clãs em diferentes partes do país. Todos os membros desses diferentes clãs respeitavam o Sr. Krishna de uma forma apropriada à sua divina posição, e todos eles eram seus devotos de coração e alma. Assim, todos os membros da dinastia Yadu eram muito opulentos, felizes e prósperos, e não tinham qualquer ansiedade. Por causa de sua fé e devoção implícitas no Sr. Krishna, eles nunca eram derrotados por outros reis. Seu amor por Krishna era tão intenso que em suas atividades regulares, sentar, dormir, viajar, falar, jogar, limpar, banhar-se, eles estavam apenas absortos em pensamentos sobre Krishna e não prestavam atenção às suas necessidades corporais. Este é o sintoma de um devoto puro do Sr. Krishna. Da mesma forma que um homem que está completamente absorto num determinado tipo de pensamento, às vezes se esquece de suas atividades corporais. Os membros da dinastia Yadu agiam automaticamente na satisfação de suas necessidades vitais, mas sua verdadeira atenção estava voltada para Krishna. Suas atividades corporais eram realizadas mecanicamente, mas suas mentes estavam sempre absortas em consciência de Krishna. Srila Shukadeva Goswami concluiu o capítulo 90 do 10º canto do Srimad Bhagavatam, destacando 5 excelências particulares do Sr. Krishna. A primeira excelência é que antes do aparecimento do Sr. Krishna, na família dos Yadus, o rio Ganges era conhecido como o mais puro de tudo o que existia. Mesmo as coisas impuras podiam ser purificadas só pelo toque da água do Ganges. Este poder superexcelente da água do Ganges era por ela ter emanado do dedo dos pés do Sr. Vishnu. Entretanto, quando o Sr. Krishna, o Supremo Vishnu, apareceu na família da dinastia Yadu, ele viajou pessoalmente por todo o reino dos Yadus, e por meio de sua associação íntima com a dinastia Yadu, a família inteira não apenas se tornou famosa, mas também ficou mais eficiente
que a água do Ganges na purificação de outras pessoas. A excelência seguinte do advento do Sr. Krishna foi que, muito embora ele aparentemente tenha dado proteção aos devotos e aniquilado os demônios, tanto os devotos como os demônios alcançaram o mesmo resultado. O Sr. Krishna é o outorgador dos 5 tipos de liberação, das quais Sayujya Mukti, ou liberação pela imersão no Supremo, foi concedida aos demônios, como Kamsa, ao passo que as Gopis receberam a oportunidade de associação direta com Krishna. As Gopis conservaram sua individualidade para desfrutar a companhia do Sr. Krishna, mas Kamsa foi aceito no seu Brahmajyoti impessoal. Em outras palavras, tanto os demônios quanto as Gopis se elevaram espiritualmente. Porém, como os demônios eram inimigos e as Gopis eram amigas, aqueles foram mortos e essas foram protegidas. A terceira excelência do aparecimento do Sr. Krishna foi que a deusa da fortuna, que é adorada pelos semideuses tais como o Sr. Brahma, Indra e Chandra, permaneceu sempre ocupada em serviço do Senhor, apesar do Senhor ter dado preferência às Gopis. Lakshmiji, a deusa da fortuna, fez o melhor possível para estar no mesmo nível das Gopis. Entretanto, ela não foi bem-sucedida. Não obstante, ela permaneceu fiel a Krishna, muito embora ela, de modo geral, não permaneça em um único lugar, mesmo se adorada por semideuses, como o Sr. Brahma. A quarta excelência do aparecimento do Sr. Krishna relaciona-se com as glórias de seu nome. A literatura védica enuncia que, por cantar 1000 vezes os diferentes nomes do Sr. Vishnu, pode-se receber os mesmos benefícios de cantar 3 vezes o santo nome do Sr. Rama. E por cantar apenas uma vez o santo nome do Sr. Krishna, recebe-se o mesmo benefício. Em outras palavras, de todos os nomes da Suprema Personalidade de Deus, incluindo Vishnu e Rama, o santo nome de Krishna é o mais poderoso. Portanto, a literatura védica enfatiza especificamente o canto do santo nome de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O Sr. Chaitanya introduziu o canto do santo nome de Krishna na presente era, desta forma tornando a liberação muito mais fácil de ser alcançada do que em outras eras. Ou seja, o Sr. Krishna é mais excelente que suas encarnações, embora todas elas sejam igualmente a suprema personalidade de Deus. A quinta excelência do aparecimento do Sr. Krishna é que ele estabeleceu o mais perfeito de todos os princípios religiosos, ao enunciar no Bhagavad Gita que simplesmente por se render a ele pode-se executar todos os princípios dos rituais religiosos. Na literatura védica são mencionados 20 tipos de princípios religiosos, e cada um deles é descrito em diferentes shastras. No entanto, o Sr. Krishna é tão amável para com as almas condicionadas desta era, que ele pessoalmente apareceu e pediu a todos que abandonassem todas as espécies de rituais religiosos e simplesmente se rendessem a ele. Afirma-se que esta era de Kali é desprovida de princípios religiosos, na proporção de 3/4. No entanto, dificilmente se observa ainda o quarto restante dos princípios religiosos nessa era. Contudo,
pela misericórdia do Sr. Krishna, não apenas foi esse vazio de Kali Yuga completamente preenchido, como o processo religioso ficou tão fácil que só por cantar seus santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, pode-se alcançar o planeta mais elevado no mundo espiritual, Goloka Vrindavana. Levando-se tudo isso em consideração, pode-se imediatamente apreciar o benefício do aparecimento do Sr. Krishna na Terra e compreender que sua concessão de alívio para as pessoas do mundo, por intermédio de seu aparecimento, não foi de forma alguma extraordinária. Desse modo, Srila Shukadeva Goswami concluiu sua descrição da superelevada posição do Sr. Krishna, glorificando-o da seguinte maneira: Ó Sr. Krishna, todas as glórias a você. Você está presente no coração de todos como Paramatma. Portanto, você é conhecido como Jananivasa, aquele que mora no coração de todos. Como o Bhagavad Gita confirma, Ishvara Sarva Bhutanam Hrideshi Arjuna Tishtati. O Senhor Supremo, em sua característica de Paramatma, mora no coração de todos. No entanto, isto não significa que Krishna não tem existência separada como suprema personalidade de Deus. Os filósofos mayavadis aceitam o aspecto onipenetrante do Parabrahman, mas quando o Parabrahman, ou o Senhor Supremo, aparece, eles acreditam que ele o faz sob o controle da natureza material. Porque o Sr. Krishna apareceu como filho de Devaki, os filósofos mayavadis consideram Krishna como uma entidade viva comum, que nasceu neste mundo material. Assim, Shukadeva Goswami adverte, Devaki Janmavada, o que significa que, embora Krishna seja famoso como o filho de Devaki, ele, na verdade, é a superalma, ou a onipenetrante suprema personalidade de Deus. Os devotos, porém, entendem essa palavra Devaki Janmavada de uma forma diferente. Os devotos entendem que Krishna, na verdade, era filho de mãe Yashoda. Conquanto Krishna inicialmente tem aparecido como filho de Devaki, ele imediatamente transferiu-se para os braços de mãe Yashoda, e seus passatempos infantis foram desfrutados em bem-aventurança por Yashoda e Nanda Maharaj. Este fato foi admitido pelo próprio Vasudeva, quando ele se encontrou com Nanda Maharaj e Yashoda em Kurukshetra. Ele admitiu que Krishna e Balarama eram de fato filhos de mãe Yashoda e Nanda Maharaj. Vasudeva e Devaki eram apenas seus pais oficiais. Seus pais verdadeiros eram Nanda e Yashoda. Logo, Shukadeva Goswami descreve o Sr. Krishna como Devaki Janmavada. Em seguida, Shukadeva Goswami glorifica o Senhor como aquele que é honrado pela Yaduvara Parishat, a casa de assembleia da dinastia dos Yados, e como exterminador de diferentes espécies de demônios. Krishna, a suprema personalidade de Deus, poderia ter matado todos os demônios, empregando suas diferentes energias materiais. Porém, ele desejou matá-los pessoalmente, para conceder-lhes a salvação. Não havia necessidade de Krishna vir a esse mundo material para aniquilar os demônios. Simplesmente por sua vontade, muitas centenas e milhares de demônios poderiam ter sido mortos sem seu esforço pessoal. Contudo, na verdade, ele veio em prol de seus devotos puros,
para brincar como uma criança com Mãe Yashoda e Nanda Maharaj, e para dar prazer aos habitantes de Dwaraka. Matando os demônios e dando proteção aos devotos, o Sr. Krishna estabeleceu o verdadeiro princípio religioso, que é simplesmente amar a Deus. Seguindo-se o verdadeiro princípio religioso de amar a Deus, mesmo as entidades vivas conhecidas como Sthirachara foram também liberadas de toda a contaminação material e transferidas para o reino espiritual. Sthira significa as árvores e plantas, que não podem se mover, e Chara quer dizer os animais móveis, especialmente as vacas. Quando Krishna estava presente, ele libertou todas as árvores, macacos e outras plantas e animais que o viram e o serviram, tanto em Vrindavana como em Dwaraka. O Sr. Krishna é especialmente glorificado por dar prazer às gopis e às rainhas de Dwaraka. Shukadeva Goswami glorifica o Sr. Krishna por seu encantador sorriso, por meio do qual ele cativa não apenas as gopis de Vrindavana, mas também as rainhas de Dwaraka. As palavras exatas usadas nesse contexto são Vardayam Kamadevam. Em Vrindavana, como namorado de muitas gopis, e em Dwaraka, como esposo de muitas rainhas, Krishna aumentou o desejo luxurioso delas para desfrutar a companhia dele. Para a compreensão de Deus, ou autorrealização, geralmente deve-se passar por severas austeridades e penitências durante muitíssimos anos, e por fim pode-se compreendê-lo. No entanto, as gopis e as rainhas de Dwaraka, só por intensificarem seus desejos luxuriosos para desfrutar de Krishna, como seu namorado ou esposo, receberam o mais elevado tipo de salvação. Este comportamento do Sr. Krishna com as gopis e as rainhas é único na história da autorrealização. As pessoas usualmente compreendem que para a autorrealização devem ir para a floresta ou montanhas e se submeter a severas austeridades e penitências. Contudo, as gopis e rainhas, por estarem apegadas a Krishna em amor conjugal e por desfrutarem de sua companhia numa aparente vida sensual de luxúria, alcançaram a mais elevada salvação, que é impossível de obter mesmo pelos grandes sábios e pessoas santas. De modo similar, os demônios como Kamsa, Dantavakra e Shishupala, que trataram Krishna como inimigo, também alcançaram maior benefício ao serem transferidos para o mundo espiritual. No começo do Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva ofereceu suas respeitosas reverências à verdade suprema Vasudeva, Krishna. Em seguida, ele ensinou seu filho Shukadeva Goswami a pregar o Srimad Bhagavatam. É nesse contexto que Shukadeva Goswami glorifica o Senhor com a palavra Jayati. Seguindo-se os passos de Srila Vyasadeva, Shukadeva Goswami e de todos os acharyas na sucessão discipular, toda a população do mundo deveria adotar esse movimento para a consciência de Krishna. O processo é fácil e eficaz. É simplesmente cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Portanto, o Sr. Chaitanya recomendou que deveríamos ser indiferentes aos altos e baixos da vida material. A vida material é temporária, e assim os altos e baixos da vida vêm e vão. Quando eles vêm, deve-se ser tolerante como uma árvore
e tão humilde e manso como uma palha na rua, mas certamente deve-se estar ocupado em consciência de Krishna, cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A suprema personalidade de Deus, Krishna, a super-alma de todas as entidades vivas, movido por sua misericórdia sem causa, vem e manifesta seus diferentes passatempos transcendentais em diversas encarnações. Ouvir os passatempos atrativos do Sr. Krishna em diferentes encarnações é uma oportunidade de liberação para a alma condicionada, e as mais fascinantes e agradáveis atividades do próprio Krishna são ainda mais atrativas, porque o Sr. Krishna é pessoalmente todo atrativo. Seguindo os santos passos de Srila Shukadeva Goswami, tentamos apresentar este livro, Krishna, para ser lido e ouvido pelas almas condicionadas desta era. Ouvindo os passatempos do Sr. Krishna, a pessoa certamente obtém a salvação e é transferida de volta para o lar, de volta para o Supremo. Shukadeva Goswami afirma que ao ouvirmos os passatempos transcendentais do Senhor, aos poucos desatamos os nós da contaminação material. Portanto, independente do que alguém seja, se a pessoa deseja a associação do Sr. Krishna no reino transcendental de Deus, em existência bem-aventurada, por toda a eternidade, ela deve ouvir sobre os passatempos do Sr. Krishna e cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Os passatempos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, são tão poderosos que só por ouvir, ler e memorizar esse livro, Krishna, certamente se obtém a transferência para o mundo espiritual, que ordinariamente é muito difícil de alcançar. A descrição dos passatempos do Sr. Krishna é tão atrativa que ela automaticamente provoca o ímpeto para estudá-la repetidamente, e quanto mais estudamos os passatempos do Senhor, mais nos apegamos a Ele. Esse apego a Krishna nos torna elegíveis à transferência para sua morada, Goloka Vrindavana. Como aprendemos no capítulo anterior, cruzar o mundo material significa ultrapassar as estritas leis da natureza material. As estritas leis da natureza material não podem impedir o progresso de quem está atraído pela natureza espiritual. Isto é confirmado no Bhagavad Gita pelo próprio Senhor. Embora as rígidas leis da natureza material sejam muito difíceis de superar, aquele que se rende ao Senhor pode muito facilmente suplantar a ignorância. Não existe a influência da natureza material no mundo espiritual. Como vimos no segundo canto do Srimad Bhagavatam, o poder de governo dos semideuses e a influência da natureza material são notáveis por sua ausência no mundo espiritual. Portanto, Srila Shukadeva Goswami advertiu Maharaj Parikshit no começo do segundo canto que toda entidade viva deveria se ocupar em ouvir e cantar os passatempos transcendentais do Senhor. Srila Shukadeva Goswami também disse ao rei Parikshit que anteriormente muitos outros reis e imperadores tinham ido à floresta para executar severas austeridades e penitências, com o objetivo de voltar ao lar, voltar ao Supremo. Na Índia, ainda é uma prática
que muitos transcendentalistas avançados abandonem suas vidas familiares e vão para Vrindavana para morar lá sozinhos e se ocupar completamente em ouvir e cantar os santos passatempos do Senhor. Esse sistema é recomendado no Srimad Bhagavatam e os 6 Goswamis de Vrindavana seguiram-no. No entanto, no presente momento, muitos karmis e pseudo-devotos têm superlotado o lugar santo de Vrindavana apenas para imitar este processo recomendado por Shukadeva Goswami. Afirma-se que inúmeros reis e imperadores, em épocas remotas, foram para a floresta com este propósito. Porém, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura não recomenda que se tenha prematuramente uma vida solitária em Vrindavana. Alguém que vá prematuramente morar em Vrindavana, seguindo as instruções de Shukadeva Goswami, cai novamente vítima de Maya, mesmo enquanto mora em Vrindavana. Para impedir essa residência desautorizada em Vrindavana, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur cantou uma bela canção, neste sentido, cujo significado é o seguinte: Minha querida mente, por que você está tão orgulhosa de ser um Vaishnava? Seu canto solitário do santo nome do Senhor está baseado num desejo de popularidade barata, e assim seu canto é apenas fingimento. Tal ambição por uma reputação barata pode ser comparada a excremento de um porco, porque tal popularidade é uma outra extensão da influência de Maya. Alguém pode ir a Vrindavana em busca de uma fama sem valor, e em vez de estar sempre absorto em consciência de Krishna, pode sempre pensar em dinheiro e mulheres, que são fontes temporárias de prazer. É melhor que ele ocupe qualquer dinheiro ou mulheres que possam estar sob sua posse no serviço do Senhor, porque o desfrute sensorial não é para a alma condicionada. O mestre dos sentidos é Rishikesha, o Senhor Krishna. Consequentemente, os sentidos devem estar sempre ocupados em seu serviço. Quanto à reputação material, havia muitos demônios como Ravana, que desejavam desafiar as leis da natureza material. Porém todos falharam. Em vista disso, não se deve adotar o procedimento demoníaco de reivindicar ser um Vaishnava meramente por um falso prestígio, sem executar serviço ao Senhor. Entretanto, quando alguém se ocupa em serviço devocional do Senhor, automaticamente a reputação de ser um Vaishnava chega até ele. Não há necessidade alguma de invejar os devotos que estejam ocupados na pregação das glórias do Senhor. Nós já tivemos experiência prática em sermos advertidos por alguns supostos Babadis em Vrindavana de que não há necessidade de pregar e que é melhor viver em Vrindavana, num local solitário, e cantar o santo nome. Esses Babadis não sabem que se alguém estiver ocupado em pregar ou em glorificar a suprema personalidade de Deus, a boa reputação de pregador automaticamente chega até ele. Desse modo, não se deve prematuramente abandonar a vida honesta de chefe de família para levar uma vida de devassidão em Vrindavana. A recomendação de Srila Shukadeva Goswami de deixar o lar e ir para a floresta em busca de Krishna não é para pessoas imaturas. Maharaj Parikshit era maduro, mesmo em sua vida de chefe de família, ou desde o início de sua vida,
ele adorava a Murti do Sr. Krishna. Em sua infância, ele adorava a deidade do Sr. Krishna e, posteriormente, apesar de ser um chefe de família, ele era sempre desapegado. Portanto, quando recebeu a notícia de sua morte, ele imediatamente largou toda a relação com sua vida doméstica e sentou-se na margem do Ganges para ouvir o Srimad Bhagavatam em associação com os devotos. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 90 de Krishna, intitulado Descrição Sumária dos Passatempos de Krishna. Terminamos assim a leitura do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, no dia de Gita Jayanti de 2007. A gravação foi realizada por mim, Giridhari Das, discípulo de Srila Acharyadeva Hridayananda Das Goswami, e revisada por Sadhu Sangha Das, discípulo de Srila Dhanvantari Swami. Oferecemos nossas respeitosas reverências aos pés de lótus de Srila Prabhupada, que tão bondosamente nos escreveu esses livros. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine, Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Pacharine, Nirvishesha Sunyavadi, Paschatya Desha Tarine. Pedimos perdão por qualquer erro cometido durante essas gravações e oferecemos nossas humildes reverências a todos os devotos do Senhor que distribuem essa magnífica literatura ao redor do mundo. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Muito obrigado.